Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar a gravação aqui, né, falando sobre mudança de fase e calor latente. Beleza. Tudo que a gente viu até agora foi referente a calor sensível, que é você ter um determinado corpo, você fornecer energia térmica para ele, calor, né, fogo, vamos falar assim, caloria, e ele variar de temperatura sem mudar de estado físico, né? Aí aqui, só para dar uma revisada, a gente tem mudança de estado físico. A gente sabe que nas mudanças de estado físico, a gente envolve muito, né, os três estados aqui, que são os mais conhecidos, sólido, líquido e gás, ou vapor também, o certo é vapor primeiro. A substância que tem no nosso cotidiano que faz muito bem essa mudança de estado físico é a água, né? Então, a água a gente consegue ver ela no estado sólido, líquido e vapor, né? Ontem, antes de você dormir, você, não, queria um gelo hoje cedo, você colocou lá uma vasilhinha com água no freezer, hoje cedo você acordou, está lá. A água estava líquida, solidificou. Você abre a torneira de manhã para pegar água, fazer um café, a água está no estado líquido. Chega meio-dia, você vai fazer um arroz, ou um miojo, o que seja lá, um arroz para ficar mais prática a ideia aqui. E você começa a fazer essa comida, e você tampa a panela, quando você tira, sai aquele vaporzão de água, né? Então, a água é a substância que está nos três estados físicos no nosso cotidiano, praticamente todos os dias você vê esse estado físico aí, né? Talvez você não vê essa mudança, mas você vivencia essa diferença aí dos estados físicos. Beleza, só para revisar aí, eu vou dar uma grifada aqui, ó, nas mudanças de estado físico, vou dar uma mais ampliada, né? Quando a gente está indo de sólido para líquido, a gente chama isso de fusão, beleza? Aí, ó, fusão. Fusão é o quê? Eu passar de sólido para líquido. Quando eu estou indo de líquido para sólido, né? Você colocou a forminha lá com água e ela solidificou, solidificação, beleza? Quando você está indo de líquido para gás ou vapor, né, de água, vaporização. Aqui é um detalhe que eu gosto sempre de enfatizar, porque de líquido para gás você tem três processos, né? Que acontece bastante no nosso cotidiano. Você tem vaporização, que é você colocar a água lá na panela e colocar ela para aquecer, e com o passar do tempo, ela vai mudando de estado físico, vai de líquido para vapor. É um processo mediano. Por que eu falo mediano? Porque quando você coloca uma panela lá no fogo, né, e deixa lá sem nada dentro, só a panela, e vai lá jogar uns gotinhos de água depois que a panela está muito quente, a água passa de líquido para vapor muito rápido. O nome desse processo é calefação, que é um processo muito espontâneo não, instantâneo. Agora você também tem a evaporação, que é o quê? Você coloca a água no recipiente e deixa lá vários dias no sol. Devagarzinho ela vai evaporando, por natural. É aquela poça d'água que tem ali na rua do seu casa, ou na estrada, ou o que seja, entendeu? É um processo lento. Então, a evaporação é lento, vaporização é médio e calefação é rápido. Ok? Então, tranquilo. E você, do processo inverso do gás para líquido, condensação ou liquefação também. Você tirou um copo de água, que ó, vou mostrar para vocês aqui na webcam. Tirei essa garrafinha da geladeira hoje cedo, não sei se dá para visualizar aí, ó. Ela tá toda suadinha aqui, por quê? Ela tá com a água, né, abaixo, a temperatura da água ali tá abaixo da temperatura ambiente aqui. No ambiente tem vapor de água, então ele quando bate na parede da garrafinha, ele passa do estado vapor para água, né, vapor para líquido, desculpa. Então esse processo chama condensação, ok? Ou liquefação também. É o processo que a gente vive também. Eu também tenho um processo que vai direto do sólido para o gás, né, o vapor, chamado sublimação. É muito popular, né, na naftalina, nossas mães e tias, ou que seja, e colocou nas gavetas para matar as traças ali, né, grilos, baratas, que comem a roupa da gente. A naftalina, né, você deixa ela ali, você não vê que forma líquido, ela passa de sólido direto para vapor,
né, porque ela faz uma sublimação. O estado entre sólido e gás é muito próximo, né, aos pontos de vaporização ali. Então, de gás para sólido, eu chamo isso de cristalização, ou chamo também de ressublimação, sublimação inversa. A gente tem essas teorias aí também pela literatura. Ok? Então, aqui a gente tem uma revisada nas mudanças de estado físico. Lembrando que a gente está falando de energia envolvida. Então, quando você envolve energia, que é você fornecer energia para um determinado corpo, se você não parar de fornecer energia para ele, ele vai chegar um momento que ele vai mudar de estado físico, independente da substância, né? Ou retirar energia também. Aqui eu tenho um gráfico. Nesse gráfico aqui a gente vai enfatizar a temperatura, né, que está na vertical aí, temperatura, e quantidade de caloria que o corpo está recebendo. Nesse gráfico a gente vai analisar o seguinte: quando a substância faz calor sensível e latente. Se você observar aí, ó, aqui embaixo, vou fazer uma setinha aqui, a substância começa no estado sólido. Essa é uma curva de aquecimento, viu? Ela começa no estado sólido, depois ela vai para o estado líquido aqui, ó. Depois ela chega no estado vapor. A gente pode falar que é a água, para ficar mais fácil da gente estar analisando. Não tem números, só até falando em TF, TE, que é ponto de fusão ou temperatura de fusão, e assim por diante. Então, vamos lá. De A até B aqui, ó, a temperatura só aqueceu. Ela saiu de uma temperatura negativa, vamos pensar assim, e foi até uma temperatura de fusão. Né? É o momento que ela vai mudar de sólido para líquido. O que você está fazendo aqui é só um calor sensível. Você só alterou a temperatura dessa substância. Beleza, professor? De B até C, você está fazendo um calor latente. O que é calor latente? Calor latente é a quantidade de caloria necessária que a substância precisa, né, para mudar do seu estado físico, de um estado físico para o outro, seja latente de fusão ou de solidificação. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse caso a gente está fazendo um aquecimento, a gente poderia estar fazendo um resfriamento. Então a gente tem que tirar uma certa quantidade de caloria. E quando eu falo de latente, eu estou trabalhando qual a ideia? Eu estou trabalhando a ideia de você fornecer calorias por cada grama da substância. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala de latente de fusão ou vaporização, você tem ali 100 gramas de água. Cada grama daquela água que está no estado sólido, ela precisa de uma quantidade de calorias para ela sair do sólido e ir para o líquido. Cada grama, de 100 gramas, das 100 graminhas, das 100 partículas que tem lá, né, vamos considerar que cada partícula tem o peso de 1 grama, um exemplo aqui, cada uma delas precisa de uma quantidade de caloria necessária para ela mudar do estado sólido para o líquido. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando o seguinte, que o latente daquela substância, né, no momento que ela está fazendo calor latente, a temperatura vai continuar constante. Professor, isso quer dizer que a água, né, a 1 atm, condições naturais de temperatura e pressão, quando eu aqueço ela, ela chega a 0 graus Celsius, ela só vai mudar para 1 grau Celsius quando toda a água, todo o gelo que está no estado sólido passa todinho para líquido. Isso. Essa é a verdade. Substância pura. Beleza? Porque quando você mistura água com álcool, água com açúcar, água com sal, aí já é diferente. O processo já é outro. Assim, tá tudo dentro do nosso estudo aqui. Mas aqui a gente está falando de substância pura. Quando você fala de uma substância pura, a temperatura dela continua constante. Então, você vai pegar ali 1 quilo de gelo, aquecer ele, quando você medir a temperatura, está ali próximo de 0 graus Celsius, está 0 graus Celsius, você vai ver que até derreter tudo vai manter 0 graus Celsius. Né? Se a gente tivesse como analisar só a substância, porque, claro, tem um ambiente envolvido, recipiente, blá, blá, blá. Mas ela vai continuar constante até toda a água sair do estado sólido e ficar líquida. Aí, quando chegar no estado líquido, é esse pontinho aqui, ó. Vou ver se eu faço um pontinho aqui, perto do C, esse aqui, ó. Você consegue ver aí que eu tô... Vou dar um Ctrl Z e fazer de novo. Aí, tá vendo aí? É bem nesse pontinho aqui, ó, que ela passou todinha do estado sólido para líquido. Aí, aqui sim, aqui nesse momento, quando eu começar a fornecer energia térmica para ela, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai aumentar a sua temperatura, porque ela tá toda líquida. Então, toda a troca de energia térmica vai ser facilitada.
E no momento do calor latente também, ela vai se rearranjar as moléculas ali, né? Vai se reorganizar também. Então, aqui de CAD eu faço um outro calor sensível, aumenta a temperatura da água até 100 graus Celsius, ela está toda no estado líquido, e você está lá fornecendo energia térmica, fogo para ela. Aí, nesse momento aqui, ó, você está passando toda a água do estado líquido para o estado vapor. O professor está dizendo, então, que aquela água, quando eu estou aquecendo ela está diminuindo dentro da panela, que eu já vi que diminui. Aquela água está lá dentro, ela ainda está 100 graus Celsius, ela não está tipo 110, não. Não, aí ela está 100. Quem está mudando, além de 100, 101, 102, é a água que já evaporou, a água está subindo ali. Então, se ela tiver um contato com energia térmica, ela vai aumentar aquele gás ali, aquele vapor. Entendeu? Mas no momento da latência, que é a mudança de estado físico, a temperatura continua constante. Para algumas substâncias isso é longo, para algumas substâncias isso é bem pequeno, porque cada grama precisa de uma quantidade de calorias diferente para cada substância. É igual calor sensível, né? Calor específico, sensível. Cada substância tem um calor específico, né? A gente viu da água, que é o mais alto, aí você tem o ferro, que é menor, o cobre, várias substâncias. O calor latente também é específico para cada substância. Tem substância que precisa de muita energia térmica para mudar de estado físico, no momento de fusão ou de vaporização, né? E tem substância que quando chega ali naquele estágio de fusão, pouca energia já muda ela para o estado físico e vidas que seguem. Ok? Alguma pergunta aí? Sim, não, sim. Beba uma água aqui, né? Não, tem alguém acordado aí, gente? Só Vitória mesmo. Zé, ué. Só as vitórias, pelo jeito ali. Não, é Vitória e Gabriel agora. Tudo ok, né? De boa. Então vamos no que nos interessa. Aqui, ó, a gente tem um primeiro exercício referente. Deixa eu ver se eu ampliar se dá. Cabe aqui. Cabe. Fica legal. Na turma dos meninos, na outra turma, eu resolvi o mesmo exercício, só que a massa do gelo era outra, beleza? Aqui a gente vai trabalhando também. Então, só para aumentar a gama, né, o material de estudo para vocês, na verdade. Aqui nesse exercício ele fala o seguinte: sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Tá vendo aí, ó? O calor latente de fusão do gelo. Então, você tem um gelo, cada grama de gelo precisa receber quantas calorias? Cada grama. 80 calorias. Então, cada grama, não é o gelo inteiro. Então, o calor latente é específico para cada substância e é para grama, entendeu? Calcule quantas calorias 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius deve absorver para fundir-se completamente sem variação de temperatura. Então, o que ele quer fazer? Ele quer fazer o seguinte: pegar 0 graus Celsius, pôr o gelo a 0 graus Celsius, pegar as 500 gramas de gelo, passa ele todinho para líquido, mas ele continua a 0 graus Celsius. Isso é possível? Sim. Porque até toda substância mudar de sólido para líquido, ela mantém a temperatura. E quanto que eu vou precisar? Então, vamos lá. Para eu resolver isso, quando a gente fala de calor latente, a fórmula que a gente utiliza é essa aqui, ó. Quantidade de caloria é igual a massa vezes o latente da substância. Né? A quantidade de caloria eu não sei, eu quero descobrir. A massa ele me deu aqui, ó, 500 gramas. 500 gramas. Deixa eu fazer esse 500 mais bonitinho aqui, né? 500 gramas. O latente, cada substância tem um latente de fusão, vaporização, beleza? Então, é específico de cada substância. O latente do gelo é 80 calorias por grama. Eu tenho quantas gramas? 500. Então, 80 vezes 500. Logo, quantidade de caloria é igual. Aí você tem aqui, ó, 5 vezes 8. Né? Quanto que é 5 vezes 8? 40. Você aproveita os zeros. 0, 0 do 500 e mais o 0 do 80. 40 mil calorias. Então, aqui, ó, a gente já matou a charada. Beleza?
Quanto que 500 gramas de gelo precisa receber para mudar todo de estado sólido para líquido, sem variar a temperatura? 40.000 calorias. Você vai ver que o latente de boa parte das substâncias é bem maior do que o calor sensível, beleza? Calor sensível, você fornece pouca energia térmica, ela já sobe ali, já fica aquela coisa louca. Então, continuando aí. Se tiver alguma pergunta, viu, moçada? Clica na mãozinha, digita. Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, vou tentar desenhar aqui, né, igual eu fiz na outra turma. Ele fez o seguinte, ele tem uma massa de 500 gramas de gelo, está a temperatura de menos 30 graus Celsius. Então, você tem aqui, ó, um gelinho. Você tem o gelo. A tecnologia é boa, né, bicho? Aí. Não ficou 100% não, mas 98%. Você tem um gelinho ali, ó. Ele tá a 30 graus, 500 gramas. E tá a menos 30 graus Celsius. Beleza. Indique a quantidade de calor que essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, se obtenha. Aí você tem letra A, né? Letra A aí, ó. Opa. Letra A. 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, considerando calor específico sensível, 0,55 caloria grama grau Celsius. Você tem que lembrar o seguinte, né? Eu já comentei, se não me engano, isso em outra live, cada estado físico de uma substância tem um calor sensível diferente. A água no estado líquido, o calor específico dela é 1. A água no estado sólido é 0,55. No estado vapor já é outro. Ok? Então, isso eu falando da água, mas isso é para o ferro, qualquer substância pura aí que você estiver analisando. O calor específico da substância em um determinado estado físico altera o calor específico sensível, que é aquele caloria, grama, grau Celsius. Quanto que cada grama precisa para variar um grau Celsius. Então, se a gente for parar para analisar, né, se eu fazer um gráfico aqui, ó, vou fazer aqui, para a gente estar representando melhor, né? Vou ver se eu faço aqui. Tem que fazer aqui do lado, aqui mesmo. Se eu for fazer um gráfico aqui, ó, eu tenho um gráfico. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Eu tenho na vertical, vou colocar temperatura e aqui quantidade de caloria. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar o seguinte, que para a substância mudar aqui, ó, temperatura e aqui caloria. Ela está a menos 30 graus Celsius, né? Ela que é o gelo, né? A água. Ele está a menos 30 graus Celsius aí. Então, se eu for pensar bem, ele vai estar bem mais ou menos aqui, ó. Menos 30. Ele quer pegar de menos 30 e subir para 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Esse momento aqui, ó, é calor sensível. Você só vai aumentar de menos 30 para 0. Calor sensível é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. É só isso. Beleza? Então, vamos lá, letra A. Letra A. A gente vai fazer um calor sensível ali. A letra A. Quantidade de caloria é igual. A massa ele me deu, que é 500 gramas, então é 500. O calor específico é 0,55 vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é de menos 30 a 0, vai variar 30 graus Celsius. Então, aqui é 30, ó, 30. Quantidade de caloria, se eu fazer essa multiplicação todinha, vai dar 8.250, viu? 500 vezes 0,55 vezes 30, vai dar 8.250. 8.250 calorias. Isso aqui, ó, é necessário para pegar 500 gramas a menos 30 graus Celsius e elevar até 0 graus Celsius. Você tem 500 gramas de gelo, você foi lá, pesou na balancinha da sua casa, 500 gramas, ela estava menos 30 graus Celsius no termômetro,
Aí você deixou ali, espontaneamente ali, quando você mediu de novo, estava 0 graus Celsius, as 500 gramas, né? Quanto que foi necessário ali para aumentar aquela temperatura de menos 30 para 0, 8.250 calorias? Foi gastas ali, absorvida ali naquele gelo. Respondi letra A. Só que agora ele quer saber o seguinte, letra B, 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 250 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, o que ele quer fazer? Ele quer a metade desse gelo derretido e a outra não. Agora ficou fácil. Por que, professor, ficou fácil? Porque na letra A aqui, eu descobri até chegar a 0 graus Celsius. Só que agora ele quer saber quando eu derreter só a metade. Então, eu faço o calor latente, porque é nesse momento aqui, ó. Vou fazer até de amarelo aqui, deixa eu ver se... Isso. Ele quer saber nesse momento aqui, ó. Deixa eu fazer mais grosso um pouco aqui. É nesse momento aqui, ó. De latência aqui. É nesse momento que ele quer saber como que vai ficar se eu pegar 250 gramas e passar do estado sólido para líquido. Então, eu faço calor latente. Calor latente é igual a massa vezes o latente. Né? Calor latente, né? Massa 250, que é o que eu tenho. Diminuir a textura aqui. O latente do gelo, a gente viu no exercício anterior, que é 80 calorias por grama. Você quer transformar quantas gramas de sólido para líquido? Só 250, então, vezes 80, beleza? 250 vezes 80. E aí, 250 vezes 80, vai dar quanto? Vai dar 20 mil. Opa. Você vai ter 20 mil aqui, ó, de calorias. Então, para você pegar metade dessas 500 gramas do gelo e transformar todinho em água, você gasta 20 mil calorias. Né? E aí ele quer 250 gramas em gelo, a 0 graus Celsius, e 250 gramas em água, a 0 graus Celsius. Então, você vai pegar 8.250 e somar mais 20 mil. Então, você vai pegar o calor sensível mais o calor latente, para descobrir, para deixar do jeito que ele quer. Então, você vai ter 20 mil mais 8.250. Então, logo, você vai obter o seguinte, 28.250 calorias. Ok? Letra B, respondida. Continuado. Agora, o seguinte, ele quer pegar as 500 gramas todinha e colocar a 20 graus Celsius. Agora que tá fácil, ó. Vamos olhar aqui. Você tá a menos 30 graus Celsius, né? Você subiu até aqui a temperatura. Aí ele quer subir agora de 0 graus Celsius até 20. Vou colocar aqui 20, está por aqui. Então ele quer deixar aqui a 20 graus Celsius. Aqui, ó, 20 graus Celsius. Então, essa primeira parte é calor sensível, você já sabe qual é o resultado, 8.250. Aqui, ó, vou escrever A e B, pra você entender. Aqui é latente, então você vai ter que fazer um calor latente aqui, ó, calor latente. E de B até C, essa parte aqui, ó, você vai ter que fazer um calor sensível, porque você vai pegar toda a água do estado líquido e aumentar até 20 graus Celsius. Então, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ok? Então, vamos fazer as etapas aqui. Letra C. Letra C, a quantidade total, vou colocar só T ali mesmo, que T ali, que é total. É um calor sensível, vou fazer, mais um calor latente, né? Mais um outro calor sensível. O primeiro calor sensível eu já tenho, que é 8.250. O outro calor latente eu não tenho. Esse aqui eu já tenho, que é 8.250 caloria. O outro calor latente eu não tenho, que é o latente de fusão. Então, eu vou fazer, que é 500 gramas de gelo,
vezes 80 calorias por grama. A metade de 250, a gente viu que deu quanto? 20 mil. Se eu pegasse 250 gramas e passasse para líquido, deu 20 mil. Se eu passar 500, então vai dar 40 mil. Então, é 40 mil calorias. Para passar todas as 500 gramas do sólido para líquido. Caloria. E agora eu vou fazer o último calor sensível. Que é o calor sensível que ele vai de 0 a 20 graus Celsius. A massa ainda continua 500, eu não perdi massa nenhuma, né? 500. O calor específico da água no estado líquido é 1. 500 vezes 1. A variação de temperatura de 0 a 20 variou 20 graus Celsius. Calor sensível é igual. 500 vezes 1 é 500, né? 500 vezes 20 é a mesma coisa você fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Você aproveita os 3 zeros que está ali, sobrando. 10 mil. Então, o calor total é igual. O primeiro calor sensível, que é 8.250, mais os 40 mil do calor latente, mais 10 mil. 10 mil mais 40 vai dar 50 mil. 50 mil mais 8.250 dá 58.250 calorias. Então, no total aqui, ó, se você for pensar bem nesse exercício, para você pegar 500 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius e aquecer ela até chegar a 20 graus Celsius, né, transformar a água do estado sólido para ali, deixar ela 20 graus Celsius, você gasta 58.250 calorias. Isso é muito ou pouco? É muito, né? Então é isso aí, galera. Perguntas? Se não, não, sim. A aula de hoje seria isso. Vou deixar um exercício para vocês, viu? Até umas 11 horas eu já postei ele aí. Preciso dar uma treinadinha aí. Então, beleza, 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 beleza.